Seja muito bem-vindo, pessoal, aqui ao nosso Nívia Convida. E realmente estamos com muita vida no nosso DNA Talks. E hoje nós vamos receber aqui conosco uma pessoa muito especial e abençoada. Ele é um homem, né, de 46 anos, 3 filhos, casado, apóstolo, tem uma visão sobrenatural e tem, assim, uma experiência e uma vida com Jesus. Muito bem-vindo, pastor apóstolo Walter. Se apresenta para nós, para os nossos convidados que estão nos ouvindo. Nívia, é um prazer muito grande poder estar aqui pela primeira vez, DNA. DNA. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque está aqui na nossa veia. Como você mesmo disse, eu estou ali residindo na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, onde tem a melhor carne de sol do mundo. Nossa. Casado há 25 anos com uma mulher topíssima, dona Deiviane, 3 filhos, Yuri, que é o meu primogênito, Patrick, e Thalita, que está ali sentada ali me assistindo, um presente que Deus me deu. Sou apóstolo da família apostólica ID há 17 anos na cidade de Montes Claros. Estamos ali abençoando a nossa cidade e a nossa nação. Uau, muito bem. E hoje nós temos um tema aqui para você aí de casa. Faz, né, sentido e todos nós queremos saber. Pastor, Jesus e a religião, tem alguma parceria? Ao meu ponto de vista, zero. Um exemplo claro aqui, né? Muitos estão matando em nome da religião. Jesus, ele não mandou a gente matar em nome de religião. Jesus, ele mandou morrer por ele. Então, a religião mata. Jesus, ele dá vida. Então, eu não acredito que tenha nada a ver. Uau. E por meio da religiosidade, tem muitas pessoas deixando de conhecer Jesus. Como é que o senhor desenvolveria esse assunto, por exemplo, na sua liderança? Qual é o nível que as pessoas podem apresentar Jesus sem apresentar religiosidade? Um exemplo claro para mim, que eu tenho como base, é Lucas capítulo 15, né? Ali fala da parábola do filho pródigo. E, na verdade, aquela parábola é simplesmente Jesus respondendo um grupo de religiosos. Jesus vai estar dentro de uma casa e ali dentro está os pecadores. E era justamente o grupo de pessoas que Jesus sentava para ensinar, para falar sobre o amor de Cristo. E do lado de fora tem 2 grupos de religiosos, que são os escribas e os fariseus. Os escribas e os fariseus vão questionar Jesus acerca do que Jesus estava fazendo, com quem Jesus estava fazendo. E aí Jesus vai propor para eles uma parábola. Na verdade, Jesus vai responder para eles. E a resposta que Jesus está dando ali para os escribas e para os fariseus é apontando justamente eles. Porque quem são os filhos pródigos? Né? Porque são 2. Né? A gente fica muito preso no que sai, mas a gente se esquece do que fica. Porque são 2 grupos terríveis. O grupo religioso que está do lado de fora e o grupo religioso que fica do lado de dentro. Então, Jesus ele vai propor essa parábola. E ele vai propor essa parábola em três etapas. Primeiro ele vai falar: qual homem entre os homens, tendo 100 ovelhas, não vai largar uma? Largar uma para ir atrás da 99. O texto não diz que é um pastor. Quem diz que é um pastor somos nós. Por que a gente fala que é pastor? Por causa da ovelha. Porque você não é o que você faz, você é o que você fala. Perdão, você não é o que você fala, você é o que você faz. Então, existem muitas pessoas falando uma coisa e fazendo outra. Então, a maioria dos religiosos, eles falam muito, mas faz pouco daquilo que fala. Então, Jesus está procurando homens e mulheres que não falam, mas que faz. Porque existem pessoas que estão transformando vidas com a sua vida transformada. O meu testemunho é a minha pregação. E a maioria dos religiosos, o que eles falam, para eles é mais poderoso do que o que eles fazem. Então o Senhor está procurando homens e mulheres, de fato, nível que fala menos, sabe? Mas que com a sua conduta diária mostra a transformação de Cristo na sua vida e automaticamente as pessoas vão passar por essa transformação. O que faz com que o Senhor decida falar e viver Jesus todos os dias? Pregar sobre Ele. Por que o Senhor tem essa decisão diária? Eu vou citar novamente um texto bíblico, João, capítulo 1. A Bíblia diz que Jesus ele encontra Filipe,
É impossível você ter um encontro com Cristo e não ter a sua vida totalmente impactada. E é impossível você ter a sua vida impactada e não querer impactar a vida de outros. Então, quando ele encontra o Senhor, ele vai automaticamente atrás de outras pessoas para impactar a vida. Só que uma falha que é cometida por nós é que a gente quer convencer as pessoas com o nosso argumento. Então, Filipe vai encontrar Natanael e vai dizer assim: havemos achado aquele a qual Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando ele coloca o seu argumento, de imediato Natanael vai dizer: peraí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe entende: poxa, o meu argumento foi fraco. Uau. Então eu não posso de forma nenhuma transformar pessoas com o que falo, mas com o que vivo. Aí ele vai responder: vem e vê. Em outras palavras, caminha comigo, observa o que ele fez na minha vida, olha a transformação que eu passei. E se a transformação que ele fez na minha vida servir para você, toma posse também. E aí quando o Filipe está conduzindo Natanael, o texto diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele. Então Natanael está indo para ver Jesus, mas é Jesus que vê Natanael, porque Jesus ele se antecipa, e quem se antecipa governa. Você nunca vai chegar na frente dele, porque ele já chegou. Então, quando eu falo de Jesus para alguém, é porque Jesus já tocou nesse alguém que está me ouvindo falar. Então, o que me leva, sabe, Nívia, falar de Jesus para as pessoas, é fazer com que as pessoas entendam: ele mudou minha vida, ele mudou a minha história. E eu não posso ficar com isso só para mim. Porque João 10:10 diz que ele veio para dar vida, essa é uma oportunidade, ele me deu vida. Mas que eu tenha ela em abundância, é ter em mim e através de mim. Por onde eu tenho passado, e às vezes sem abrir minha boca, as pessoas têm olhado para mim, têm visto Cristo na minha vida. Então é isso que me motiva todos os dias, me levantar e fazer com que as pessoas entendam: Jesus não é religião. Jesus, ele é vida, e vida é abundância. Se as pessoas tivessem mais, se os líderes ensinassem melhor os seus liderados, por exemplo, a falar de Jesus conforme ele o senhor acha que de uma maneira, o senhor acha ou tem certeza que de uma maneira mais clara, Jesus já estaria nas casas de outras pessoas, ou não tem assim nenhuma ligação? Aonde Jesus quer entrar, ele entra. Acho que o erro nosso, eu falo nosso porque eu me coloco também como um dos líderes, é quando eu decido atrair as pessoas para mim. Ok. Então, a minha missão não é atrair pessoas para mim. A minha missão é ser um condutor de pessoas para Cristo. Então, a minha missão é fazer com que as pessoas olhem para mim, mas enxerguem Cristo. Porque quando eu atraio as pessoas para mim, elas se tornam escravas da minha liderança. Mas quando eu conduzo essas pessoas para Cristo, elas vivem de fato a verdadeira libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então, boa parte dos líderes, eles preferem aproximar os seus liderados dele para que eles possam continuar debaixo dessa... De Cristo. De Cristo, porque Cristo liberta. A religião prende, a religião ela algema, Cristo liberta e faz com que você viva de fato o seu verdadeiro DNA, a sua verdadeira identidade. Qual é a sua verdadeira identidade? Imagem e semelhança de Deus. Ponto final. E a maioria dos líderes não quer entender isso. Jesus ele não vem aqui para apontar as suas deficiências. Por quê? Porque de trás de toda deficiência existem eficiências de Deus em você. E ele quer estender a mão, dizendo para você: filha, independente das circunstâncias vividas por você, eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua realidade. E Cristo ele vai mudar a realidade de Walter, não do apóstolo. Eu me tornei apóstolo, mas eu era Walter drogado, prostituto, alcoólatra, vivia uma vida podre, imunda. Nívia, Jesus me visitou nas piores boates da minha cidade, onde nenhum evangelista entrou, nenhum pastor teve coragem de entrar lá dentro para falar do amor dele para mim. Jesus entrou e de uma forma sucinta e mansa, não apontando a vida que eu estava vivendo, mas mostrando para mim a vida que eu iria viver. Ele disse: filho, o que eu tenho para você é melhor. Então, a intenção de Jesus verdadeira não é nos mostrar quem a gente era, nem tampouco quem a gente é, mas sim quem nós nos tornaremos. E o nosso amanhã sempre será melhor do que o nosso hoje. E Deus tem sempre, né? É o único que sabe, que prepara
o nosso amanhã. O que que eu vejo hoje? Hoje em dia as pessoas querem pessoas perfeitas. Querem que as pessoas vivam uma realidade que não faz ninguém feliz. Mas se viver num mundo de aparência, tá tudo ok, tá tudo bem. E eu, às vezes, eu ouço assim algumas perguntas que como é que você ainda faz se você passou por isso ou está passando por aquilo? A maioria das pessoas tende que a realidade de alguém que passa pelo deserto, que passa provações, é que ela não tem Deus. Tipo, tá, se você falou que era assim, que ia chegar, que ia fazer, e agora está passando por algumas dificuldades, como é que você faz? Por que que não para? Por que que não desiste? E isso cria uma verdade na vida das pessoas que todo mundo que está em depressão não tem Deus, que todo mundo que passa por uma luta não tem Deus. Gente, eu levanto todos os dias da cama e venho trabalhar, vou na igreja, mesmo passando por dificuldade, porque eu sei que ele falou pra mim que não era aqui que eu ia ficar, não era nessa vida que eu iria morrer, e outra, ele ainda nem falou que eu ia morrer. Então, se não foi ele que me conduziu a uma morte, se não foi ele que me disse que essa não seria a minha realidade, se ele me prometeu uma vida em abundância, se ele me fez uma promessa e se ele já me deu uma visão de um futuro que não é essa, por que que eu vou parar? Por que que eu não vou desistir? Por que que eu vou desistir? Por que que eu não vou fazer aquilo que ele... Muitas das vezes eu estou na minha casa e eu queria tirar toda a manhã para louvar, glorificar e estar em paz com Deus. E eu lembro que eu tenho um propósito a cumprir na parte da manhã, que eu tenho a fazer na parte da manhã. Não é porque eu sei que eu tenho uma promessa que eu vou invalidar a minha vida toda e dizer, não, agora Jesus me prometeu e eu vou esperar que essa promessa chega. Como é que nós podemos... Eu sei que nem todo mundo pensa dessa forma e lembra disso. Há pessoas que recebem uma palavra de Deus e já nem lembra mais. Ou porque não anotou, ou porque não gravou, ou porque não foi tão importante naquele momento, ou que fez com que o sofrimento daquele momento não criasse daquela palavra um destino para elas. Como é que o Senhor, como apóstolo, como pastor, lida com essas situações todas? De pessoas que não lembram de promessas, de pessoas que entram em depressão, que não lembram que Deus deixou uma palavra. Os líderes do apóstolo são direcionados a fazer essas formações, a acompanhar essas pessoas. Como é que esse mundo de mudanças e destino, como é que o senhor lida com isso tudo? A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de lidar com pessoas verdadeiras, né? Hoje, as pessoas verdadeiras, elas são tidas como soberba, como prepotente, como arrogante. Só que nós precisamos entender que a nossa preocupação maior não está no que as pessoas pensam a nosso respeito, mas sim a ordem dada por Deus a nós. Então, exemplo, a nossa liderança, eu nunca disse para eles que seria fácil. Eu disse para eles que nós iríamos conquistar. Então, quando você observa a maioria de líderes por aí pregando uma facilidade que não existe, porque é antibíblica, eu me assusto. Não existe conquista sem renúncia. Não existe conquista sem renúncia. Não mesmo. Que vem um exemplo, Mateus capítulo de número 8, versículo 23. O texto diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Jesus não vai convidar nenhum dos discípulos para segui-lo, mas eles decidem seguir. Tá, eu decidi seguir Jesus. A pergunta é, qual o preço que eu devo pagar? E as pessoas não perguntam, só decidem seguir. Qual o preço que eu devo pagar? Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome para si a sua cruz e depois siga-me. Há um preço a ser pago. O problema que a maioria das pessoas traz no seu coração é achar que a minha fidelidade a Deus me isenta de ser provado por Ele. A minha fidelidade a Deus não me isenta de ser provado por Ele. Eu não consigo enxergar de Gênesis a Apocalipse em nenhum outro lugar o próprio Deus falando o que falou de Jó. Temente, íntegro, se desvia do mal.
Esse camarada, ele levantava de madrugada para fazer um sacrifício a Deus, se porventura os seus filhos viessem pecar. Só que ele deita um dia com 60 milhões de dólares na sua conta, com 10 filhos saudáveis, e de repente ele acorda com 10 caixões na sua sala, a sua conta zerada, mas ele não é fiel a Deus, ele não é íntegro. Deus não havia dito isso dele, sim, mas a fidelidade de Jó não isentou de ser provado por Deus. Então a minha fidelidade não me isenta de ser provado pelo Senhor. Tá, o que fazer quando ser provado? Para mim é o carro-chefe. Três coisas que Jó fez. Jó 1, versículo 20. Primeira coisa, o texto diz: então se levantou Jó. Quando o quarto mensageiro bate na porta de Jó, trazendo a péssima notícia, o texto nos diz: então se levantou Jó. Então o que eu preciso fazer no tempo de adversidade? Eu preciso ficar de pé. Porque grandes adversidades da vida, ela não vai de maneira nenhuma me prostrar, porque eu sei que eu tenho crido. Então, se você não se levantar para enfrentar as adversidades, pautado numa promessa que Deus lhe fez, Deus lhe fez a promessa, mas ainda não se cumpriu. E para se cumprir, eu preciso entender, eu preciso estar de pé. Eu preciso estar de pé, eu preciso partir para cima, eu preciso enfrentar as adversidades. Segunda coisa que Jó vai fazer: vai rapar a cabeça, colocar pano de saco e vai se prostrar. Parece ser contraditório, mas não é. Para as adversidades da vida, para os desafios da vida, você precisa estar forte de pé. Para Deus, se humilhar. Jó entende: humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no seu tempo o Senhor os exaltará. Então você não pode se humilhar para as adversidades, você precisa estar de pé e forte. E para Deus, se prostra diante dele, se rasga diante do Senhor, fala a verdade para o Senhor. Terceira coisa que me chama a atenção no texto: a Bíblia diz que Jó adorou a Deus. Jó é inteligentíssimo. Por que Jó adorou? Porque Jó sabe que Deus habita no meio da adoração. Onde tem adoração, tem presença do Senhor. Adorar a Deus, tendo 10 filhos em 10 caixões na sala, com a sua conta zerada, é para todos. Mas nem todos têm a coragem de fazer o que Jó fez. Porque o mesmo Deus que provou Jó é o mesmo Deus que nos prova. Agora, por que Deus nos permite passar por isso? No capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó tinha uma intimidade com Deus, de ouvir falar. No capítulo de número 42, no versículo de número 5, Jó disse: agora os meus olhos te contemplam. Então Deus não quer te matar. Deus quer te elevar para um nível que você ainda não experimentou. E Deus sabe que você é capaz de ser provado por Ele, mas também de ser aprovado por Ele. Então Deus não disse pra gente que a gente teria só mel aqui, não. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Essa canção aí é dos modernos. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci. E você também vai vencer. E a minha liderança, eu trabalho com ela dessa forma. Prepara o coração de vocês. Iremos passar por tempestades, mas o Senhor nos espera do outro lado. Uau, muito bom. E o posicionamento da igreja, eu diria da igreja, em relação a essas doenças que agora são... Eu já passei por... Eu não acreditava em ansiedade, eu não acreditava em depressão, eu não acreditava em pânico até passar por isso tudo. E nem todo mundo tem uma percepção que existe, mas tem como sair de lá. E não é só espiritual, também pode ser emocional. Como é que o senhor lida com isso? Como é que distingue entre uma depressão espiritual ou emocional? Um problema emocional e espiritual? Não existe depressão espiritual. A depressão... A depressão não pode ser falta de Deus? Eu não consigo, porque existem muitas pessoas, e quando eu falo muitas, eu falo a maioria da humanidade não tem um relacionamento com Deus e não está vivendo uma vida depressiva. E eu conheço pessoas que têm uma intimidade muito profunda com Deus que teve depressão. O exemplo é eu mesmo. Eu passei por isso. E por que eu passei por isso? Porque eu me esqueci de uma coisa. Nós somos compostos de espírito, de alma e de corpo. Então, não basta eu alimentar minha vida espiritual se as minhas emoções elas não estão equilibradas. Se eu não tiver a emoção equilibrada, a enfermidade vai vir no meu corpo vai sentir.
E a maioria dos líderes, eles falam tanto sobre espiritualidade que eles se esquecem das nossas emoções e também do nosso físico. Então nós precisamos cuidar dos três, porque senão você adoece. E eu passei por isso, tendo uma vida de intimidade profunda com o Senhor, mas vivendo uma vida totalmente depressiva, que em 2014 quase me leva ao suicídio. Pregando todos os dias, Brasil e o mundo, atendendo centenas e centenas de pessoas, transformando vidas, mas quando eu entrava para dentro do meu quarto, eu entrava em pranto de choro. Quantas vezes que eu liguei para minha esposa e disse, poxa, eu não sei o que está acontecendo. Não queria estar aqui. Não, eu não queria estar ali. E algumas vezes eu terminava de pregar, e quando eu terminava de pregar, pessoas me procuravam e disseram, meu Deus, eu queria tanto carregar o que você carrega. E eu gritava no meu alma, se ele soubesse o preço que eu pago. Mas o problema maior que eu me dei conta dessa depressão, porque eu trabalhava para Deus. Eu produzia muito, ganhava muita alma. Mas eu entendi que não é trabalhar para Deus, é com Deus. Com Deus. Então eu produzia para Deus, mas eu perdi Deus no meio da minha caminhada. E quando eu vi, eu era um funcionário de uma grande empresa, porque eu deixei de ser filho de um grande reino. O meu Deus, ele é pai, ele não é patrão. E eu aprendi que eu teria que lidar com o patrão. Precisava produzir. E de repente eu me vi trabalhando tanto a ponto de não ter tempo para os meus filhos, de não ter tempo para minha esposa, de não ter tempo para nada, porque eu estava muito ocupado. Então eu adoeci muito. Repito uma vez mais, em 2014 eu tomei a decisão de tirar minha própria vida pela segunda vez, né? Porque eu tinha já pensado nisso quando tinha 9 anos de idade. E em 2014 eu tomei a decisão, eu não quero mais viver essa vida. Viver. Gritava dentro de mim essa dor. E aí você vai para a Bíblia e você vai ver que Elias também passou por isso, um grande homem de Deus. Moisés também. Eles não tentaram contra a morte, mas eles desejaram morrer. E como resolver isso? Entender que o pastor precisa de uma psicóloga, de um psicólogo, que o pastor precisa se cuidar. Não, o pastor, né, um líder precisa de ter esse cuidado. Né? Você trabalha com ferramentas que é fundamental, que eu trilhei por esse caminho também, e eu entendi melhor que existem situações que eu não vou resolver no joelho. Existe situação que eu vou resolver numa caminhada, no exercício físico, numa boa alimentação. E existem muitos líderes tão religiosos que infelizmente eles acreditam ainda que depressão é coisa de Satanás, e não é. Depressão é coisa que precisa tratar. E feliz é o líder que sabe distinguir quando a pessoa está em ataque de ansiedade. Não só o líder, mas como o ser humano também. Eu já detectei pessoas, por exemplo, na rua, que estavam tendo ataque de pânico. Uma vez eu estava passando uma ponte, tinha um rapaz que ia se jogar. Eu parei, eu falei, esse menino tá tendo ataque de pânico. A minha filha falou, mas como é que você sabe? Eu disse, pelos sintomas dele. As mãos dele não param quieta. Então, assim, nós estamos tanto no automático que existem claro que tem pessoas que são formadas nisso, que vivem para isso e que entendem. Nívia, eu sou dentista, eu não sei sobre ansiedade. Mas que bom que era ter essa matéria... já que foi destinado à doença do século, né? Sim. Ter essa matéria, nem que seja 1 hora por mês, ou ter curiosidade, porque você pode salvar uma vida que está do seu lado e você não se aperceber que ela está nesse momento ou com aquele ataque naquela hora. Já entrou pessoas por essa porta que diz, eu estou tendo um ataque de ansiedade imenso, eu não sei o que fazer nem como fazer. E se não estiver preparado para isso? E não só isso, às vezes também se aperceber que do outro lado existe uma pessoa não é perfeita e que pode precisar de alguma coisa e que numa pergunta verdadeira de está tudo bem, resolve muita coisa. Eu não consigo conversar com uma pessoa que não me cumprimenta. Eu não consigo. E não é prepotência, não é arrogância. Por quê?
eu preciso entender que num bom dia, num boa tarde, num boa noite ou num estar tudo bem, existe uma entrega ou uma comunicação entre duas pessoas. Porque das duas, uma, ou se a pessoa não te cumprimenta, o dia dela não está bom, ou se ela não te cumprimenta, você não está fazendo falta na vida dela. Então é como perceber isso. Mas muito obrigada pela resposta. E agora posso entrar num tema mais polêmico? Antes de entrar, deixa só nessa questão aí. Às vezes nós tomamos determinadas decisões e, repito, nós não avaliamos o preço que devemos pagar. Então, Elias, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, ele vai tomar a palavra e ele vai dizer, não vai chover segundo a minha palavra. Então, Elias assume a responsabilidade. 3 anos e meio lá na frente, Elias vai estar vivendo numa depressão terrível. No capítulo 19, Elias vai para o deserto, ele deita debaixo de um pé de zimbro, e ali ele pede a morte. Ele vai dizer assim, já basta, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que me chama a atenção é que o zimbro, para ele nascer, o tempo do plantio até a colheita é de 3 anos a 3 anos e meio. Foi justamente o tempo que Elias passou nessa transição aí da palavra até chegar no deserto. Isso aqui sou eu, Lívia. Isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é um pensamento meu. No dia que Elias abriu a boca e falou o que falou, parece-me que vejo Deus antecipar 3 anos e meio e plantar um pé de zimbro. Por quê? Porque o zimbro é antidepressivo. Eu não consigo ver coincidência nisso. Zimbro não dá em deserto. E o fruto do zimbro é antidepressivo. Elias vai parar no deserto debaixo de um pé de zimbro. Eu acredito, plantado por Deus. Porque Deus está dizendo assim, a questão sua não é espiritual, é física. Então toma um remédio para dormir, para você descansar. É necessário você entender isso. Porque às vezes você coloca que é um demônio, não tem nada a ver. Uma vez me ligaram, um grupo de obreiros meu me ligou, dizendo que um rapaz estava possesso de demônio. E quando eu cheguei lá, ele estava torcendo, gritando. Quando eu cheguei, disse, gente, o menino está passando mal, sai de cima dele. Peguei ele, levei para o hospital. Cheguei, ele estava com pedras nos rins. E todo mundo sufocando o menino, dizendo que ele estava endemoniado. Então, se tem uma coisa que a gente precisa buscar, é discernimento de espírito. E Deus dá. Liderança não é para qualquer pessoa, né? Não é. Há pessoas que querem ser líder e eu concordo. Eu acho que, gente, ser líder é muito bom. Eu gosto. Ser líder é bom, mas não é para qualquer pessoa. Primeiro, o preço que você paga por liderar, nem que seja uma pessoa, esquece, você acabou de assumir. Eu quero ser líder. Ok, você é líder de quem? De uma pessoa. Você acabou de assumir uma responsabilidade sobre decisões, sobre desenvolvimento, sobre resultado, sobre isso, sobre problemas, sobre dia de angústia. Então não é só seu. Não é a partir do momento que você quer. Você não tem como assumir uma vida de liderança e não assumir problemas. Tipo, não, eu quero só ser líder. Eu vou assumir a liderança só dos resultados. Agora, dos problemas, eu vou chamar outra pessoa. Não tem essa hipótese. Então, uma liderança, principalmente sendo ela espiritual, acarreta, assim, uma vida bem santificada, muito santificada. E outra, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Mas é de muita coisa mesmo. Então, quando eu admiro muito, eu por norma, não costumo olhar para a vida de um pastor como um homem, como um ser humano normal. Porque eu começo a imaginar como é a vida. Se a minha vida só tem meia dúzia de liderados, é difícil. Imagina a vida de um pastor que o telefone não deve parar. Toda hora deve alguém ligar, todo dia deve ter um problema diferente para resolver. E as pessoas têm o quê? Eu sei porque já pensei assim, pensar que o pastor é Deus, né? Eu acho que a metade da humanidade pensa, não, meu pastor é Deus e ele vai resolver. Tem gente que liga e fala, ora por mim, mas a minha dor de cabeça não passou. Então, assim, como equilibrar isso? E ainda não é o meu tema polêmico, tá? Foi uma pergunta que me surgiu agora. Eu acho que o tempo ele vai te dando maturidade, porque líder se forma, né? Não nasce, você se forma no longo da caminhada. E aí a gente precisa saber de separar, né?
Eu sou pai de 3 filhos, eu sou esposo de uma mulher maravilhosa, eu sou apóstolo de uma igreja, eu sou empresário. Eu preciso saber separar essas coisas, porque se eu não souber separar, eu não consigo viver. De fato, eu não consigo viver. Porque o exemplo, enquanto eu estou aqui contigo aqui, minha cabeça está aqui. Tá funcionando. Sabe fulano de tal foi para a igreja ontem? Mostrei Beltrano, que estava doente. Será se o meu líder que eu pedi para fazer a visita no hospital, será se foi fazer a visita? Então, não é fácil. Mas o tempo vai te dando maturidade suficiente para que você possa preparar uma liderança, que essa liderança entenda qual é o seu papel. Porque você não consegue construir nada grande sozinho. Se você está construindo sozinho, pode ter certeza, não é grande, é pequeno. Então você precisa preparar uma liderança eficaz que entenda a sua mentalidade automaticamente, te auxilie nisso daí, porque sozinho é impossível. Delegar não é fácil, mas é preciso, né? É necessário você delegar. Porque se você não conseguir delegar, infelizmente você não vai conseguir concluir aquilo que você começou e vai morrer no meio do caminho. E deixa eu fazer uma pergunta, que é a minha pergunta, antes que o Joaquim me mostre a placa mais uma vez. Eu acredito, isso é eu, não é que eu aprendi, que não existe livre-arbítrio para todo mundo. Por exemplo, há muitas passagens na Bíblia e também há, na minha vida, por exemplo, você foi separada, ungida, escolhida e Deus te separou para isso. Qual que é meu livre-arbítrio? Não tem. Não tem. E assim como eu, existem outras pessoas que têm um chamado, que têm uma direção e não tem uma, não pode destinar, a não ser que ele queira desobedecer e pagar o preço, para não concluir aquilo que Deus deixou para a vida dele, para o posicionamento e para cumprir com as promessas de Deus. Como é que o senhor me responde isso? A minha pergunta é, por exemplo, eu acredito que eu não tenho escolha. A decisão que Deus deu na minha vida desde pequeno, eu sou um milagre. A minha vida hoje é um milagre. Eu respiro 30% daquilo que um ser humano normal poderia respirar, por exemplo. Então, a capacidade de eu poder fazer tudo que eu faço hoje durante o dia é um milagre. A minha vida é um milagre. E às vezes eu lembro, às vezes não lembro, todos os dias do que Deus me falou várias vezes. Você é separada, ungida, escolhida e o que eu tenho para você é isso. Então, não se desvie deste caminho que eu tracei para você. Eu levo para mim que isso não é livre-arbítrio. Como é que o senhor me responde isso? Eu vou ser muito sincero e franco contigo. Eu acredito que o livre-arbítrio é para todos. Eu acredito que o livre-arbítrio é para todos, porque eu não consigo ver um Deus que vai enjaular aquele que ele criou. Então ele não seria Deus, ele seria um Senhor que algema, que faz com que você sirva ele por obrigação. Mas não seria como um pai que diz para o filho, não faz isso. Espera, deixa eu terminar. Então eu não consigo. Então o livre-arbítrio, ao meu ver, é para todos. Mas existem pessoas com coragem o suficiente para devolver para o Senhor aquilo que do Senhor é. O salmista Davi, não me falha agora a memória, acho que Salmo 16:12, 116:12, ele vai fazer uma pergunta, fala assim, o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Me responde, o que dá para um Deus que tem tudo? O que darei eu ao Senhor por todos os meus benefícios? Quem está falando é o rei de Israel, que está querendo dar um presente para Deus, e ele faz a leitura, o que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Tudo vírgula. Por que vírgula? Porque o Deus que tem tudo, ele decidiu pegar o tudo que ele tem e nos dar parte disto, que é a vida. Então Deus te disse, Walter, a sua vida é minha, mas eu estou te dando. É sua, faça dela o que você quiser. Faça dela o que você quiser. Isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é eu fazer o que eu quero, quando eu quero, onde quero. Só que quando eu faço a leitura da administração que eu estou fazendo com a minha vida, ele disse assim, se você colocar na minha mão, eu faço melhor. Então, a partir do momento que eu pego a minha vida, que ele me deu, e devolvo para ele, acabou, não tem mais livre-arbítrio. Hoje eu não faço o que eu quero. Mas eu sei que se eu quiser,
que ele me devolva agora, ele vai me devolver. Porque se eu quiser fazer tudo o que a minha carne deseja, ele não vai me matar. Ele vai deixar eu fazer. Ele não vai impedir. Porque Deus, ele não trabalha com decisão, ele trabalha com, não sei se a palavra certa seria essa, mas com influência. Então Deus, ele pode te influenciar, mas quem decide é você. Deus vai chegar para você: filha, não faça isso. Porque se você, as consequências é essa. E você decide fazer ou não fazer. Então, quando eu decido entregar minha vida para o Senhor, com toda a sinceridade do mundo, a posição que hoje eu estou, não é vontade minha, não. Porque se depender de mim, eu não estaria onde que eu estou. Mas eu sei que essa é a vontade de Deus. E eu abro mão da minha vontade para viver a vontade do Senhor. Então, o livre-arbítrio existe, é para todo mundo. Mas quando você coloca na mão do Senhor, você não decide mais o que você vai fazer, mas Ele decide o que você vai fazer por Ele. Jeremias capítulo 1, Ilquias é pai de Jeremias, e ele está preparando Jeremias para ser profeta, para ser sacerdote. Quando ele está todo preparado para ser sacerdote, e o ministério sacerdotal é pegar do povo e levar para Deus, Deus visita ele e diz assim: quem disse que você vai ser sacerdote? Isso não é livre-arbítrio? Peraí, vou te falar. Meu pai que disse que eu vou ser. Meu pai disse que você disse: não, você não vai ser. Você vai ser profeta. Mas se Jeremias dissesse para Deus: eu não vou ser profeta, Deus não ia matar ele. Porque Deus não vai pegar você e sair te arrastando. Deus não vai sair te arrastando. Mas então entenda, me responda, é mito quando as pessoas dizem, ou nós mesmos, eu já senti isso, quando a gente fala: olha, o Senhor preferiu levar do que ver fora dos caminhos dele. Eu não consigo ver, Eu entendo que isso não é livre-arbítrio. Deus levou para não entregar um filho amado, separado. Porque não é que Deus não tenha filhos escolhidos. Não, Deus não faz acepção, mas Ele escolhe as pessoas. Ele escolhe para reis, Ele separa as pessoas. E eu entendo isso. Mas existem pessoas que não têm a mesma quantidade de decisões ou de escolha que um outro ser humano normal. Um exemplo aqui: se você tem 10 filhos, você ama os 10. Você pegaria um dos filhos que você tem e deixaria para o inferno? Não. Porque você ama os 10. Então, Deus que tem nas mãos o poder de poupar todos, por que Ele vai poupar alguns? Porque quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? E Ele escolheu todos, Ele escolhe para salvação. Mas até para ser salvo eu preciso querer essa salvação, porque Deus não o obriga. Então, quando Deus me dá o livre-arbítrio, eu posso devolver para Ele. Mas repito uma vez mais: se eu quiser sair daqui agora e voltar a praticar a mesma vida que eu praticava, Deus não vai me matar. Agora Ele vai deixar bem claro quais são as consequências. Filho, não faça isso. Filho, então eu prefiro abrir mão de viver a minha vontade para viver a vontade do Senhor. Porque existem muitas coisas, repito uma vez mais, que eu faço, que não é a minha vontade, mas eu sei que é a vontade do Senhor. E isso eu sofro muito. Você não tem noção. Um preço muito alto. Muito alto. Porque se você fosse deixar a Nívia tomar as decisões diárias, sem nenhuma orientação de Deus, o que você faria? Só Jesus na minha vida. Na nossa vida, porque eu faria muita loucura. Deus, Pai, eu costumo dizer assim: Deus sabia o que Ele estava fazendo na hora que Ele me deu a direção dele, porque senão... Sim. Só Jesus na minha vida e na vida da humanidade também, porque a vontade, né? Eu falo que quando chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero conhecer é Pedro. Que eu quero saber por que ele cortou só uma orelha. Você sabe por que ele cortou só a orelha? Porque ele errou. Ok, porque eu queria saber o que aconteceu. Porque um sanguíneo não pode cortar uma orelha só. Então imagina só se eu não tivesse Deus na minha vida. Deus não errou. E Deus não erra, né? Então... É muito bom a gente esclarecer, porque eu não sei quem está acompanhando o Instagram para ver se alguém fez alguma pergunta, vê aí. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós vamos estar aqui mais uns 10 minutinhos. Se você tiver alguma, né,
alguma coisa que na sua vida diz, não, espiritualmente eu não sei qual é o discernimento disso, pode fazer a pergunta, porque eu sou uma pessoa bem curiosa. Às vezes eu mando uma mensagem assim pro meu pastor e digo, mas deixa eu ver se eu entendi mesmo. Por quê? Porque eu quero estar preparada para quando alguém me confrontar Sim. com essa realidade ou com essa pergunta, eu não falar que eu sirvo a Deus e que eu não sei responder o que vem de Deus. Porque eu quero que a minha boca e o meu testemunho seja testemunho vivo de que realmente Deus é comigo. Eu preciso mostrar isso, eu não saio por aí, né, estampando que Deus é comigo, mas só de eu acordar, de eu ter a vontade que tenho de vencer e de decidir todos os dias estar com Deus, é a certeza absoluta de que Ele está comigo. Eu vivo Deus, eu amo Deus. E não, eu todos os dias de manhã, quando eu acordo, uma vez eu achei engraçado, eu acho que o Fred estava comigo e ele gravou isso. O pastor Edivaldo pediu um amigo dele para orar pela gente. Mas do nada, assim, nós estávamos conversando. Ele, peraí que eu tenho um amigo ali, vamos orar aqui. E o homem falou assim pra mim, mulher, tu briga com Deus. Falei, brigo mesmo. Tem coisas que eu fico discutindo com um pai, né? Mas, meu Deus, pelo amor de Deus, tem que ser eu mesmo. Então, assim, é um nível de intimidade, porque você para brigar com Deus ou para você ter ousadia para brigar com Ele, você tem que ter um nível de intimidade muito grande. Não é qualquer pessoa que senta na mesa do pastor e vai discutir ou discordar daquilo que o pastor está falando, se o nível de aproximação não for tão grande assim. E eu achei muito engraçado, tem isso gravado, depois eu vou mostrar para o senhor. O homem, antes de começar a orar, falou, mulher, tu briga com Deus? Deus manda... Aí eu falei, eu brigo. Por quê? Eu quero desenvolver. Eu quero realmente fazer o que ele falou que é pra eu fazer. Mas eu preciso entender. Tem coisas que ele não quer que eu entenda. E aí eu entendo que não é pra eu entender, é só pra eu fazer. Mas eu não quero ser alguém que prega, mas não vive. Que fala, mas não entende. E que só leu porque... Esses dias eu tava numa pregação sobre Sansão. Eu falei, eu nunca entendi isso. Sansão continuou com a presença. Sansão nasceu juiz. Ninguém lembra disso. Sansão nasceu e foi separado para ser juiz de um povo. Ele nem precisou estudar para isso. E a presença de Deus não saiu da vida dele. Continuou ali. Ele é que não buscou mais. E eu nunca tinha estudado isso. E eu falei assim, quão Deus é profundo na minha vida que eu ouço as pregações que Sansão foi um vagabundo, mas não quis saber mais sobre a verdadeira história, sobre o que realmente Deus quer falar sobre aquilo. Hoje o Senhor ensina sobre posicionamento, sobre não desistir de uma maneira, mas há anos atrás nós não aprendemos sobre isso, ou aprendemos que posicionamento é ouvir o que o pastor falava e fazer o que ele ensinava. E acabou. E a Bíblia diz que nós padecemos por falta de conhecimento. Falta de conhecimento não é falta de ouvir, é falta de ver o que realmente Deus tem na Bíblia para falar conosco através daquele ensinamento. Eu sempre falo na nossa igreja e também para os meus liderados, gente, por favor, não fique preso no que falo. Porque tudo que falo, se não tiver base bíblica, é história carochinha. Então, tudo que eu falo, pode verificar. E se tiver alguma dúvida, me procura, nós vamos sentar, vamos esclarecer. Se eu não tiver resposta agora, com certeza eu vou procurar. Mas a nossa base tem que ser totalmente bíblica. Quando eu oculto a Bíblia, eu estou fazendo o mesmo que os religiosos fizeram no passado. No passado, né? Porque eu não quero que você conheça a verdade, porque se você não conhecer a verdade, você vai continuar preso a mim. Então eu te dou as ordens e você vai continuar obedecendo as ordens que eu estou te dando. Então o verdadeiro líder, ele não oferece turismo. O verdadeiro líder, ele oferece destino. É mostrar para você primeiro de onde você veio, quem você é, de onde você veio, aonde você está, mas para onde você está indo. Esta é a minha função na sua vida, filha. É para lá que você está indo. Não ficar preso a mim. E existem muitas pessoas que, infelizmente, ela prefere ocultar a verdade, porque ocultando a verdade você vai continuar escrava.
Tem uma canção que eu gosto muito que diz: nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus têm liberdade em Deus para cumprir a sua missão, dada por Deus a ele. Então é isso que a gente precisa entender e viver. Porque eu não sei se também é verdade, né? Isso que eu vou dizer agora, mas ainda bem que eu estou com o senhor. Então eu estou de costas largas hoje para fazer as perguntas que eu preciso. Por exemplo, há uma canção que diz que há momentos que Deus se cala. E nesse momento fazemos muita besteira. Por quê? Porque não estudamos aquilo que é a mesma coisa. O senhor é presidente de uma empresa, precisou se ausentar, e se você não... E se as pessoas que estavam trabalhando com você não viu o seu posicionamento, não porque você errou, porque eles não quiseram ver. Eu costumo dizer às pessoas que trabalham comigo: aprenda mais pelo que eu faço do que pelo que eu falo, porque você vai aprender muito mais, porque eu gosto de ensinar com o meu exemplo. Então se eu faltar, qual seria a decisão que você tomaria? Se eu não estivesse presente, qual falta eu faria? E qual decisão você tomaria? Se eu não estivesse aqui, a empresa parava ou continuava? E às vezes Deus na nossa vida, muitas das vezes a gente quer uma resposta agora. Jesus é o seguinte: está acontecendo isso aqui, eu preciso decidir qual é a resposta. E não funciona assim. Então no meio do nosso conhecimento, o que Deus nos ensinou, que naquele momento que ele não nos respondeu, que mesmo que o silêncio dele seja uma resposta, o que fazer, o que temos que fazer para não errar. Há muitas pessoas que dizem: falei, quis tanto que Deus me desse um direcionamento, por isso, fiz isso. E a gente sabe que nem sempre corre bem, né? Ou a maioria das vezes não corre bem. O silêncio é barulhento demais. E eu vou explicar por quê. Causa um medo. Porque no silêncio de Deus você ouve muitas vozes. Muitas vozes. Então, você não está ouvindo a voz de Deus. E aí você vai começar a ouvir muitas vozes. Você vai observar 4 vozes no jardim. Como que eu posso identificar a voz de Deus? Eu vou te explicar. A voz da serpente. A serpente disse assim: pode. A voz de Eva disse: pode. A voz de Adão diz: pode. A voz de Deus: não pode. Como que eu posso identificar a voz de Deus? Só Deus tem coragem de falar não para a sua vontade própria. Só Deus tem coragem de chegar para você e fazer: filha, não faça. E o nosso erro é que no longo da nossa caminhada, desse silêncio de Deus, a gente se esquece do que Deus falou com a gente no início. Então, em Gênesis 37, Deus vai dar uma visão, uma direção para José. 13 anos depois dele ir para uma cisterna, depois dele ir para a casa de Potifar, depois dele ir para a prisão, ele vai aparecer diante de Faraó. Faraó vai dizer para ele assim: chegou para mim uma informação que você tem um dom de interpretar sonhos. A resposta de José diz: eu não, mas eu sirvo um Deus que não fala comigo há 13 anos. Mas o que ele falou comigo há 13 anos atrás ainda queima dentro de mim até hoje. Foram 13 anos de silêncio de Deus. Mas o que Deus... Imagina o crente de hoje. 13 anos sem falar com Deus. Mas o que Deus falou com ele há 13 anos atrás foi tão forte que ele entendeu: Senhor, no tempo certo vai acontecer. Então o que fazer quando Deus não fala nada? Se lembrar do que ele falou. Deus não está falando nada agora, mas ele falou antes. E a gente esquece o que ele falou antes, baseado na necessidade de ouvir ele hoje. Então o que ele vai falar para mim hoje não é tão importante comparado ao que ele falou comigo ontem. Então eu preciso entender o que ele falou ontem. Não estou entendendo nada, mas eu conheço a ele a ponto de confiar que o que ele falou vai se cumprir na minha vida. E vou continuar vivendo o mesmo processo. Porque no longo da caminhada você vai ouvir muitas vozes dizendo para você: faça desse jeito, pega outro caminho, assina esse contrato, vai para outra cidade, vai para outro país. O que fazer quando Deus não falar nada? Faça o que ele falou. Quando ele falou, continua fazendo a mesma coisa. Que a palavra dele não muda, né? Não muda. Você que tem medo de decepcionar as pessoas, eu tenho medo de decepcionar Deus. Ponto final. As pessoas mudam, volta com roupa diferente. Hoje acredita numa coisa, amanhã acredita em outra. Não, Deus falou e ele não volta, né? Ele não muda. Eu já vi algumas passagens que ele
trocou algumas coisas, mas deixar de cumprir a palavra dele, não. Deus falou para o rei que ele ia morrer e depois acrescentou 15 anos de vida dele. Mas não é que ele mudou de posicionamento, ele acrescentou 15 anos na vida dele. Então, assim, o meu conselho para você que está em casa nos assistindo é: não tenha medo de decepcionar as pessoas. Tenha medo de decepcionar Deus, porque Ele acreditou, Ele te deu vida, Ele que te deu um propósito, Ele que te deu uma promessa, e é Ele que te dá a chance de viver essa vida maravilhosa todos os dias. Com certeza. Existem pessoas que estão tão preocupadas com o que as pessoas vão pensar dela, que ela se esquece do que Deus já determinou. Então é o que Deus falou comigo. O que você vai achar de mim, o que você vai pensar, o que as pessoas vão dizer depois de ouvir esse podcast, para mim, bacana, mas o que Deus vai pensar de mim, ou o que Deus está falando a meu respeito, para mim é o que é fundamental. Eu costumo falar, eu preciso de todo mundo, mas a minha dependência é 100% de Deus. Então, a minha preocupação é o que o Senhor está pensando a meu respeito, o que o Senhor quer que eu faça. Ponto final. Porque se eu me preocupar com o que as pessoas pensam a meu respeito, eu não vou conseguir viver, porque nós não vamos conseguir agradar nenhum ser humano vivo, porque nem Deus conseguiu fazer isso. Eu costumo falar, né, muitas pessoas assim cobram muito uma visita pastoral. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus não visitou. Adão recebia a visita de Deus todos os dias e decidiu se desviar. Imagine eu, que não visito você e não sou Deus. Então, por favor, eu não consigo agradar todo mundo. Judas foi... andou com ele. Pastoreado por Jesus e disse, olha, você não serve para ser meu pastor. Então, filho, pode ter certeza. Não vai ser eu que vai. Não vamos mesmo. E só para a gente terminar, qual é o conselho que o senhor deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo e que vai nos ouvir sobre Jesus? Qual a importância de Jesus na vida deles e por que aceitar Jesus? 14:6 de João, ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, por que Jesus? Porque ele é a verdade, porque ele é o caminho e porque ele é a vida. E você não consegue viver fora de quem de fato é a vida. Então, o conselho que eu te dou, não permita de forma nenhuma que a religiosidade ou que os religiosos te sufoquem a ponto de você não enxergar um Cristo que não vai se aproximar de você apontando o dedo. Ele vai aproximar de você estendendo a mão, porque ele conhece todas as suas feridas. E por detrás de uma pessoa ferida, pode ter certeza que outros feridos estão. Então Jesus quer curar você para que automaticamente você também possa curar outras pessoas. Só Jesus pode de fato mudar a sua vida, como mudou a minha, como mudou a sua e como vai mudar a sua vida também. Mesmo eu brigando com ele de vez em quando. Ele me ama. Ele conhece os filhos que tem. Ele conhece os filhos que tem. E eu vou dizer uma coisa, eu sou filha do papai, viu? Dizem que não existe filhos preferidos, mas eu sou filhinha do papai. Tem hora que eu falo, eu choro, eu birro, eu falo, senhor, vem cá que eu tô precisando de colo. E nós temos aí uma pergunta, não é, Joaquim? Da Virgínia. A paz do Senhor, pastor. Sempre ouço essa frase. Não tomo decisões se você não está em paz. O que o Senhor diz sobre isso? Depende muito do que é paz, né, para cada pessoa, né? Então isso a gente precisa ver, observar. A Bíblia diz que a bênção do Senhor ela nos traz estabilidade, nos traz tranquilidade. Então, se está te incomodando em alguma coisa, o conselho que eu te dou, ore mais, até ter a resposta concreta do Senhor. Porque, às vezes, nós tomamos determinadas decisões não tendo tranquilidade suficiente. E as vozes, né? São muitas vozes aí. Então, o que fazer? Ore mais. Busque mais direção do Senhor, porque o Senhor vai te dar. E se Deus não responder, não faça nada, até Ele te responder. É o conselho que eu te dou. Porque algumas vezes eu me peguei sendo pressionado pela minha equipe, sendo pressionado por tomar uma decisão rápida, mas meu coração não me trazia paz para aquela decisão. Gente, eu não vou fazer nada enquanto Deus não me trazer uma resposta concreta. Então, a bênção do Senhor, ela fugiu agora, ela não acrescenta dores no nosso coração.
Ela traz paz no nosso coração. Então eu te dou um conselho, aguenta um pouquinho mais aí, não faça nada porque está sendo pressionada, porque a resposta do Senhor vem de uma forma sucinta. Paz é quando Jesus dorme no barco, né? A tempestade está ali, mas Jesus está dentro do barco. Se a gente tiver a certeza que Ele está conosco, já é meio caminho andado. Já vai nos dar a segurança de tomar alguma decisão. Eu já me senti pressionada também e já me senti em momentos que eu não estava em paz. Então é melhor não decidir nada, porque se você decidir que sim ou que não, talvez o sim e o não era a decisão do momento. E ser pressionado, né, por essas vozes, por causa do silêncio, a melhor coisa é aguardar, é aquietar o coração e no momento certo a resposta do Senhor vai vir. Talvez a resposta do Senhor vai ser contrária à resposta que você quer dar para esse tanto de vozes que está incomodando o seu coração. Os discípulos, de novo no texto, os discípulos, eles são seguidores de Jesus. Jesus não quer que você seja um mero seguidor. Não adianta você seguir. Eu tenho um número, não é comparado ao seu número, né? Mas eu tenho um número relevante de seguidores no meu Instagram, mas 99 não me conhecem, mas me segue. Mas segue. Então você não quer. Jesus não quer que você seja um seguidor, Ele quer que você seja um conhecedor. E para conhecer o Senhor, você precisa entender que Ele vai dizer coisas para você que você não vai querer ouvir. É verdade. Mas e ela falou uma coisa ali que me chamou a atenção. Eu, às vezes, processo depois, né? Também acontece isso. E ela disse, eu ouço dizer. Não é o que ela sente. Sim. Então, às vezes, eu ouço dizer tanta coisa, mas o que realmente eu sinto? E quando eu deito? E quando eu tô sozinha? E o que eu vivo? Porque, assim, eu ouço dizer que todo mundo tem que viver numa mansão. Mas e o que eu acho sobre isso? Será que eu consigo viver numa mansão? Consigo sustentar tudo aquilo? Porque eu segui o que as outras pessoas dizem. Não é sobre quatro paredes, você e Deus e a sua paz. Tem muitas pessoas que estão em paz porque vive aquilo que ela busca e que ela, né, segue sobre aquilo que ela aprendeu também. E existe uma paz falsa, né? Jesus deixou claro dizendo, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo lhe oferece. Então existe uma paz do Existe mundo. outra, né? Existe outra. Só que a paz do mundo ela é momentânea e passageira. De Deus não, ela é eterna. No mundo não. No mundo nós teremos desafios, mas embora todos os desafios que nós vamos ter no mundo, nós podemos ter certeza, o Senhor vai estar segurando na nossa mão. E essa é a paz que nós precisamos, de ter segurança, de saber que Ele está segurando. Certeza que Ele está ali. Certeza que Ele está ali. Um dia fizeram uma pergunta para mim no podcast e a pergunta é, qual o conselho que você dá para essa mocidade? Eu disse, o conselho que eu dou é nunca segure na mão de Deus. O rapaz estava me entrevistando e disse, como assim? Eu disse, nunca segure na mão de Deus, porque se você segurar na mão dele, nos momentos de aflição você vai saltar. Peça a Ele para segurar na sua. Porque se Ele segurar na sua, independente das circunstâncias vividas por você, Ele nunca vai te deixar. Viu, Joaquim? Está anotando, né? Então vamos ficar por aqui. Você viu, né? Amém. Que existe uma voz de comando que nós precisamos respeitar. Amém. E muito obrigada por estar aqui conosco, por levar essa palavra que realmente o mundo precisa. As sociedades precisam disso, as famílias precisam ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que a única saída está em Jesus. E aquela vida que você ainda não leva, não tem, está por meio dele. Não é uma promessa de que você vai viver sem problemas. É uma promessa que você vai passar por esses problemas e que a sua fé, a sua vontade de viver não vai ser abalada. Nós temos N testemunhos de pessoas que nós apresentamos Jesus e que essas pessoas dizem, se eu soubesse disso, se eu soubesse que eu ia sentir isso antes, se eu soubesse que essa força era Deus, eu teria procurado Ele muito mais cedo. E é isso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E até uma próxima, se Deus quiser.